O maior erro da maioria dos filmmakers, dos videomakers, dos videógrafos da atualidade é não conhecer e dominar os modificadores de luz. Mas Bruno, eu uso softbox em toda a produção minha. Não, eu não estou falando de modificador, mas modificadores de luz. A maioria dos profissionais da nossa área tem um erro de achar que modificadores de luz é coisa de fotógrafo. Ah, Beauty Dish é coisa de fotógrafo. Fresnel até vai, mas a maioria dos modificadores para essa galera é coisa de fotografia. É fotógrafo que usa isso. Só que aí que tá o problema. Aquele resultado cinematográfico gostoso que você vê nos filmes, que você tanto procura alcançar com LUTs, faixas verticais e uma softbox 45 graus com o rosto, na verdade, não chega perto dos filmes, às vezes, porque os diretores de fotografia estão utilizando modificadores de luz na produção deles, que você talvez não conheça ou conhece, mas nunca pensou em colocar as mãos. Hoje eu vou abordar 3 modificadores de luz diferentes que a gente trouxe da Greika, o Beauty Box, que eu inclusive estou usando aqui, a nossa Softbox, é claro, e vou abordar o meu modificador favorito da vida, que é o Fresnel. Inclusive é ele que está trazendo essa luz amarela de fundo que você está vendo. Não é o pôr do sol. E eu tô na cozinha agora, inclusive, primeiro porque a gente ainda está montando o estúdio, e segundo porque eu queria usar esses modificadores em um espaço diferente, trazer uma ambientação cinematográfica, transformar um simples balcão de cozinha em uma cena aí realmente cinematográfica. E isso aqui é só o começo. Eu vou mostrar para vocês como que a gente usou os modificadores de luz para fazer uma produção para a Ralph Lauren, para o lançamento do novo Polo 67 deles, e como a gente usou também esses modificadores para uma produção que a gente fez com a Natalia Beauty e o Mercado Livre. Então você vai ver como, de fato, a gente fez uma direção de fotografia bem legal e conseguiu um resultado bem cinematográfico. A gente conseguiu reproduzir o sol, a lua, trazer uma textura de pele muito mais bonita. Inclusive a Natália é uma mulher que gosta sempre da pele impecável e a gente conseguiu trazer essa pele que ela tanto queria por meio de um modificador aí que deixa a pele ainda mais suave do que a Softbox. Preparado? Então bora lá! E o primeiro modificador que eu vou falar aqui é do nosso Beauty Box. Por que ele se chama Beauty Box, né? E não, provavelmente, se você já ouviu falar do Beauty Dish, não só Beauty Dish. O Beauty Box, ele é uma mistura entre o Beauty Dish e a Softbox. Isso que faz dele tão especial. Eu não tinha entendido muito bem, mas quando eu comecei a mexer, eu falei, caramba, realmente ele é uma mistura dos dois. E essa mistura deu tão certo, mas tão certo, que pra gente ele trouxe um resultado de textura de pele ainda melhor do que a Softbox. Por que isso? Por que ele deixa a pele mais suave que a Softbox? E até mesmo por isso que ele se chama Beauty, de beleza, o Beauty Dish, o prato da beleza. O Beauty Dish, ele não joga a luz diretamente na sua cara. Por dentro ele tem essa estrutura que lembra uma anteninha parabólica aí, né? Se quiser, talvez você pode pegar um sinal da net dentro da sua Beauty Box. Mas a sacada aqui é, esse prato que está na frente, ele reflete a luz para trás. E essa luz refletida, ela reflete novamente em toda essa área que é completamente prateada, para refletir a luz de volta para frente. Então a luz passa por 2 reflexos, né? Ela bate no prato, volta para trás, bate em toda essa superfície. E o que a gente tem? Essa luz completamente distribuída. Ela não é uma luz que vem reto, de frente para você, mas ela vem completamente distribuída por toda a área da Beauty Box. Você já tem uma difusão que a Softbox não seria capaz de alcançar. E é por isso que a Beauty Dish, na minha opinião, para você fazer produção com pessoas, né, onde você vai estar filmando a pele, onde você vai estar pegando aquela textura bonita da pele, ela é melhor, porque ela deixa a luz tão difusa que você já não tem mais aquela sombra definida no rosto. As sombras ficam muito suaves. Claro que se você quiser uma luz mais forte, for a sua proposta, você vai de Softbox ou até luz direta. Mas aqui a gente está falando de luz difusa, de pele bonita, para você trabalhar com beleza no rosto. E quando você joga aí o seu grid na frente, ainda por cima você tem uma luz difusa e direcionada para frente. Beauty Dish vai deixar a iluminação no rosto sempre bonita, sempre suave, difusa, uma textura agradável de ver. E para você ter uma luz mais distribuída, como foi o nosso caso, você pode estar usando uma Beauty Box grande. Essa daqui, se eu não me engano, ela é 105 centímetros. Praticamente ela cobre aí quase o corpo inteiro. A única contrapartida da nossa Beauty Box em comparação com a Softbox é que ela deixa a luz mais fraca. Por quê? Porque a luz ela vai rebater aí 2 vezes e ainda passar por uma difusão. Então a gente já está falando de um pouco de perda de luz. Por isso é importante que você utilize a sua Beauty Box. Se você quer uma luz que cobre uma área maior, que você utilize a sua Beauty Box com luzes mais intensas. Você vai tacar umas 60 watts aí
você vai ter uma iluminação bem mais fraca do que uma softbox. Então eu sugiro que, ao utilizar a Beauty Box, você escolha pelo menos uma de 120 watts. Como foi o caso, a gente usou a nossa CL120R da Colbor, ela é muito forte, deu conta, a gente usou em 100%, mas ela deu conta e ainda por cima a gente tem esse RGB bonitinho aí para se a gente quiser usar a Beauty Box com cor ainda. Então você tem uma iluminação colorida e difusa. Cara, isso daí é um baita recurso para você usar para fazer efeitos criativos. A gente usa bastante a 120, mas eu particularmente quando vou fazer planos mais abertos, corpo inteiro, eu já coloco uma 220 watts. Eu acredito que essa daqui que a gente tá usando seja uma 220 e tá quase em 100%. Mas o que? Eu afastei ela. Eu deixei ela longe de mim e eu consegui deixar essa forte. Todas as luzes aqui estão bem fortes. Por quê? Porque a gente está falando de luzes que são intensas, elas estão amplificadas, principalmente no nosso Fresnel. Ela é uma luz forte, mesmo com a intensidade baixa, então eu preciso compensar a força dessa Fresnel aqui atrás com uma luz que me sobreponha acima do plano de fundo, senão o plano de fundo toma a frente e eu fico mais apagado que o plano de fundo. E falando em iluminação de fundo, você já tá vendo que essa luz de sol aqui ficou espetacular. Para ela, eu usei nosso modificador Fresnel. O Fresnel acabou se virando aí o meu favorito da vida. Eu já tinha pesquisado bastante sobre o Fresnel, eu já tinha visto muitos vídeos sobre, principalmente filmes, eles usam muito Fresnel, só que são aquelas Fresnel gigantescas da Arri de 1200 watts que você não ia conseguir trazer para sua casa nem que você quisesse. São Fresnéis absurdos, mas essa Fresnel, cara, essa Fresnel com uma LED de 220 watts, como foi o caso aqui, que a gente está utilizando ela com a CL220 da Colbor também. Cara, a CL220 em 100% nessa Fresnel, ela intensifica de uma forma que, de fundo, você tem praticamente um sol na sua casa. Aqui a nossa casa ela tem uma sala espaçosa e eu tive o privilégio de poder usar ela com uma distância boa e projetar bem ela para dentro, jogar ela como se fosse uma luz do sol, principalmente descendo até 2700 Kelvin, que é o mais quente dela, a gente conseguiu um resultado bem realista de sol. Isso graças ao Fresnel. Sem o Fresnel, Bruno, sem o Fresnel ela é forte também, só jogar uma panelinha. Não é, é muito diferente. A panelinha, ela deixa a luz aberta. E aí que a gente entra em como o Fresnel faz o trabalho dele. O modificador padrão que vem nas luzes, ele só direciona a sua luz para frente. Então ele não intensifica essa luz. Ele pega uma luz que está vazada para os lados e deixa um pouquinho mais focal, né? Ela tem uma área focal grande, mas é melhor do que uma luz vazada para todos os lados. Então ele direciona aí um pouco. Agora, o que a Fresnel faz? A Fresnel, ela é um conjunto de lentes dentro desse corpo, né, robusto, até parece uma grande lente, que você encaixa no balm esmalte e basicamente ela intensifica a sua luz. Ela é como se fosse uma grandiosa lupa, vamos dizer por assim. Só que ela é uma lupa ajustável. Então, se você rotacionar o ajuste da frente dela, você consegue deixar ela ainda mais focal, quase como um spotlight. Não chega a ser um spotlight, porque o spotlight realmente faz uma bolinha. Mas ela vai focando aí até você ter aquele efeito luz de palco, né? A luz de palco que vem de cima para baixo, você consegue reproduzir utilizando uma Fresnel. Na verdade, as luzes de palco provavelmente utilizam modificadores Fresnel aí para poderem estar fazendo esse foco de luz muito forte no sujeito, no ator lá, quando ele está atuando. Aqui a gente tem, tá vendo essa luz definida, ó, riscando para cá. A gente tirou, né, o difusor e fechou a cortina para dar essa luz um pouquinho mais dura, mas ainda assim suave. E cara, você vai ter aí basicamente um sol. É forte sim, mas a proposta do sol é ser forte, não é para ser difuso, então você joga ele aí como sol. E tem uma outra curiosidade bem interessante. O Fresnel não é só você jogar ele com intensidade 100% e usar como sol. Você pode usar ele em conjunto com um difusor. Isso é algo poderosíssimo. Você pode usar ele com um difusor, como um rebatedor. Você pega um rebatedor simples, tira a capa dele, deixa ele na superfície branca, clipa ele aí no tripé e joga o Fresnel nele. Ele vai difundir esse Fresnel e deixar a luz mais suave, não como um efeito de softbox. Mas cara, você tem uma luz suave, forte. O Fresnel com difusor é para você assim, iluminar corpo inteiro com luz difusa.
você ilumina o corpo inteiro. A luz difusa não vai ficar suave demais. Você ainda vai ter uma luz um pouco dura, mas com certeza fica bem melhor do que você jogar a luz logo diretamente no seu ator. Fica muito forte. Cara, é uma alternativa muito boa para você fazer planos abertos, pegar o corpo inteiro. Às vezes você quer pegar um plano conjunto, 2 pessoas conversando, e a softbox que você tem, pô, é uma softbox 90 centímetros, mas não vai cobrir os 2 modelos. Afastou, ficou fraca a luz. O que você faz? Liga o Fresnel, bate num difusor, pronto, você iluminou os 2 modelos, o corpo inteiro, tá uma luz super bem distribuída nos 2, você cobre toda a superfície. Então é uma forma de você utilizar o Fresnel, e no cinema eles usam muito Fresnel dessa forma também. E quanto maior o seu difusor, e aí a gente está falando de um white cloth, né, que é a cortininha branca, se você abrir um white cloth grande aí, você consegue uma luz difusa dessa aí para cobrir áreas ainda mais abertas. Quanto mais intenso o Fresnel, mais luz retorna, e aí a gente começa a falar de produção de grande escala. Por isso que no cinema eles usam os mega Fresnel deles lá, com uma superfície gigantesca branca e um outro difusor que é do tamanho de uma parede, porque na hora que eles dão essa difusão eles conseguem fazer um take aberto do carro, da garagem, às vezes de um cômodo inteiro, só com uma luz sendo jogada lá para dentro, bem difusa, bem cinematográfica. E tem um último uso do Fresnel aí, que a gente colocou que eu não falei aqui, que é recriar a luz da lua. Cara, o Fresnel foi o único modificador que me permitiu criar a luz da lua com a precisão que eu queria. Eu já coloquei luz com panelinha, eu tinha colocado softbox com a luz azulada, eu já tentei basicamente de tudo e nunca saía aquela luz da lua bonita, que parece uma luz da lua, aquela luz da lua de cinema, né, que você vê vindo de trás, aquele azulado que reflete nas coisas distribuídas. Até o momento que eu peguei o Fresnel, rodei a roda de temperatura até 6.500 Kelvin, que é o mais frio dele, e balancei a câmera para a temperatura mais fria. Na hora que eu fiz isso, eu vi a mágica acontecer. (6.500 Kelvin), fui na câmera, desci a temperatura, eu acho que eu desci até 3.000, 2.800, se eu não me engano. Ficou azulado, ficou lindo, parecia realmente aquela luz da lua de filme. Eu não precisei nem de LUT aqui, eu não precisei nem soltar a maquininha de fumaça para dar aquela névoa texturizada. Foi só jogar a luz da lua que o negócio mudou. E aí foi fazer a mágica, né? Finalizei colocando uma softbox com a CL120R, mandei um efeitinho de fogo para trazer esse efeito de velas, como se tivesse algumas velas acesas no lugar e a lua tivesse vindo de trás. Deu para ambientizar bem e olha como ficou cinematográfica, como a luz da lua preenche o ambiente. Ela por si só, ela já toma uma presença muito linda, ela já traz uma textura de fundo muito boa, usando, é claro, essa luz de efeito como key light para poder trazer esse efeito de fogo, trazer essa sensação de que tinha algumas velas. Então você percebe que fazer o take cinematográfico é muito mais fácil do que você pegar a pós-produção e ficar trabalhando um monte de cor e edição para poder chegar no cinematic. O cinematográfico está, acima de tudo, na sua iluminação. Com a boa iluminação, você pega até mesmo a câmera de um celular e deixa o negócio parecendo um filme blockbuster. Mas você tem que entender o uso da luz. E para entender o uso da luz, você precisa entender os modificadores de luz. Porque se você não sabe usar os modificadores de luz, você vai viver uma vida de softbox, bastão de luz e panelinha, que é os básicos, e você não vai entender como tirar o proveito de luzes que vão te auxiliar nesse processo e como as luzes se comportam. E por fim, a gente fala da nossa softbox. Eu trouxe ela aqui sim, por mais que eu tenha falado que softbox é o básico, mas é o essencial. E por que eu trouxe a soft? Para poder comparar ela com a nossa Beauty Dish. Porque se por um lado a Beauty Dish, ela traz essa pele suave, a softbox não traz a pele suave? É claro que traz. No suave, você vai colocar as 2 camadas difusoras na softbox. Você vai colocar a primeira, que é a menorzinha, e a segunda. Por que isso? Porque a luz vai passar pela primeira, abrir, dar uma difusão, ela vai passar pela segunda e dar uma abertura ainda maior, uma difusão ainda maior, e vai deixar a luz mais distribuída e mais suave na pele. O que acontece é que se você estiver usando luzes de 60 watts, um pouco mais fracas, consequentemente, colocando a segunda difusão, você perde intensidade de luz. Então tem que ter essa noção. Colocou 2 difusões? Provavelmente com luz fraca você só vai fazer planos mais fechados. Ou você coloca uma 120 watts, uma 220 watts, joga lá no 100%,
manda uma luz aberta e você tá feito. Por isso que eu sugiro sempre para você que quer fazer planos mais abertos, começar a pegar planos mais abertos do que cintura, que você tenha uma luz 100 watts pelo menos. Eu gosto 120, mas é pouca diferença, 100 watts já dá conta. Porque 100 watts você joga no 100%, ela já abre bem, ela já consegue pegar o seu pé. Não fica forte pra caramba, mas já vai. Em comparação com o Beauty Dish, por exemplo. Porque o Beauty Dish, você sempre vai ter luz suave, mesmo com uma só camada de difusão, ela já vai perder bastante intensidade. Agora, se você, eu só trabalho com luzes de 60 watts, Bruno, eu tenho uma de 100 aqui. O Beauty Dish, você vai perder um pouco dessa iluminação e para pegar corpo inteiro, pode ser que ela não seja a ideal. E aí você vai ter que investir na softbox, até mesmo para afastar a sua luz. Se você for afastar a softbox do rosto da modelo um pouco mais, por exemplo, você precisa afastar porque tem uma mesa ou porque você quer pegá-la, você precisa deixá-la mais distante, até mesmo para pegar a outra modelo que está do lado. Cara, a Beauty Dish pode ser que sacrifique um pouco sua luz e você tá lá no talo 100% e ainda não conseguiu iluminar elas do jeito que você queria. Você vai ter que recorrer à softbox, provavelmente com uma só camada de difusão. Fica menos difusa, você perde um pouco, mas você não perde muita luz, porque a softbox é luz direto na difusão. Ligou, a luz bate na difusão e abre. Não tem toda essa reestrutura aí de reflexo. É luz direto na difusão. E por ser luz direto na difusão, você tem uma luz mais intensa. Eu coloquei aqui lado a lado para você ver a diferença da softbox. Olha como que ela fica mais intensa. Os dois estão com a luz na mesma intensidade. A softbox está mais intensa e a nossa Beauty Dish está um pouco menos intensa. Ela está mais suave, mais fraca. Mas você percebe que a Beauty Dish ela traz uma textura no rosto que é mais bonita de ver. E a softbox, com uma película, olha como fica mais dura a luz. O rosto fica bonito, fica legal de ver, mas não fica essa texturinha gostosa, essa pele aveludada que a Beauty Dish faz. Então só a Beauty Dish traz esse resultado de difusão. Dá para você ter um resultado parecido rebatendo a sua luz num rebatedor prateado e depois fazendo a difusão num difusor branco? Dá. Mas olha o tamanho da estrutura. Você tem que abrir um rebatedor grande, você tem que abrir um difusor grande. Você não tem grid para direcionar a sua luz. E aí você não tem controle. É uma luz que abre, é uma luz que vaza. Como eu falei, esse setup de luz com difusão é uma luz para você usar aí ou o corpo inteiro ou com distanciamento do fundo para que essa luz não fique vazando no fundo, porque ela vai vazar um pouco para os lados. Não é que nem o grid que eu direciono para o meu rosto, eu posso estar um pouco perto da parede, ela não vai ficar vazando, não. Por isso que o softbox e o Beauty Dish é a melhor opção aí para você poder fazer a maioria das produções de plano médio, plano fechado. Você vai lá, montou no Balance Mount, arrastou para cá, arrastou para lá. E tem outra coisa, né? Na produção você precisa mover as luzes. Como que você vai mover um setup de 3 elementos, 4 elementos? Agora, um acessório indispensável se você quer levar essas luzes para fora e usar esses modificadores em ambientes externos, você vai precisar de uma bateria V-mount. Você pode ir atrás de tomadas, às vezes você pode encontrar uma tomada, mas cara, é muito difícil você ter que ficar passando fio, às vezes o fio pode cruzar o seu cenário e a praticidade que uma bateria V-mount como essa da Colbor traz é indiscutível. E o mais legal é que você já encaixa ela nesse V-mount. Esse V-mount você coloca no trilho que vem junto com a Colbor. Eu particularmente nunca vi uma LED que tem esse trilho lateral, só a Colbor. Isso facilita muito para você colocar acessórios como a V-mount sem precisar de tomada. Isso daí ganha muito tempo e facilita a sua vida aí, agiliza o seu processo. Esses são os 3 modificadores de luz que eu queria trazer para vocês e como você pode usar eles para ter resultados mais profissionais, para você realmente trazer o toque de cinematografia no seu conteúdo, nas suas produções daqui para frente. Se você faz produção grande, eu vou deixar o link desses modificadores e também o WhatsApp da galera da Greika para você entrar em contato. Se você tiver alguma dúvida sobre algum modificador de luz, você chama eles no WhatsApp, eles tiram sua dúvida, eles explicam um pouco melhor. Se você ainda está na dúvida, vai em alguma locadora de equipamentos e aluga um modificador desses. Isso que eu sugiro. Ah, Bruno, não sei se o Beauty Dish vai ser melhor para mim do que a softbox. Se esse vídeo não te convenceu, vai numa locadora, aluga um Beauty Dish, testa ele, depois você volta aqui, entra no link da Greika, pega o deles, porque, cara, na minha opinião, foi o melhor Beauty Box que eu já vi. A construção disso daqui é surreal, a qualidade disso aqui é um negócio inquebrável. Eu tive a sensação que se eu jogasse isso de um prédio, não ia quebrar. Ele é bem robusto, ele não fica todo, bambiano, e ele encaixa liso nas luzes da Colbor que a gente usou, sem jogo, porque, cara, não tem nada pior que modificador que você coloca e fica com um jogo no Balance Mount. Isso daí é horrível, você vai movimentar a luz, parece que o negócio vai cair toda hora. O Fresnel deles também, surreal de bom, construção de metal.
Na minha opinião, eu gosto de coisas que tem uma construção que pareça robusta. A gente põe a mão no equipamento de plástico que tem aquela sensação que se você der uma forcinha vai quebrar, eu já fico com medo de usar. Então, com o material da Greika, eu senti que a todo momento o negócio estava seguro. Se eu chutasse o tripé caísse, tá tudo bem. Luzes da Colbor que a gente usa, a mesma coisa. Cara, essas luzes da Colbor, CL220, CL120R, a 220R que a gente tem, toda em corpo de alumínio. Então assim, quando você vai comprar modificadores, quando você vai comprar as suas LEDs, você vai investir, vocês têm que ter equipamento de iluminação, até mesmo melhor que o seu equipamento de câmera. A única coisa que você deve investir sem medo é a iluminação. E é essa textura cinematográfica, essa iluminação bem distribuída, essa qualidade profissional que aumenta o valor do seu trabalho e que te faz ter mais caixa para investir no que vem depois da luz. Câmera, lente e tudo que vem depois. Mas você precisa daquilo que impressiona o cliente. E acredite em mim, cara, o cliente se impressiona com iluminação. Você pode falar para ele que você tem uma FX3 que custa 30 pau, mas na hora que você ligar uma Beauty Box e a sua cliente vê a textura de pele dela bonita, suave, suave, e sem ela precisar retocar a maquiagem, aí você pode ter certeza que ela vai querer te contratar de novo. Porque você fez ela se sentir bonita na imagem. Ou você vai fazer uma produção para uma marca local, para uma marca média, uma marca grande, cara, você liga um setup de iluminação, você coloca um sol de fundo, você traz um ambiente de fim de tarde, isso com certeza vai impressionar mais o cliente do que entregar 4K widescreen para ele. Então a gente tem que rever o que de fato valoriza o nosso trabalho e investir no que traz valor aos olhos do cliente. Iluminação. Tudo isso aqui que você viu, a Beauty Box da Greika, a Softbox, o Fresnel, as luzes da Colbor que a gente usou na nossa produção e que a gente usa hoje, o link de tudo isso vai estar aqui embaixo para você poder conferir. Inclusive a Colbor é uma empresa da Greika, então se você quiser investir em um modificador de luz ou em uma luz da Colbor, entre em contato pelo WhatsApp da Greika, já chama eles, fala o que você gostou, tira suas dúvidas, eles já vão te encaminhar para um revendedor, para alguma loja que já venda tanto Greika quanto Colbor, é a mesma galera, você entra em contato em um WhatsApp e pode comprar tudo isso aqui se você quiser, tá bom? E em breve a gente vai trazer mais modificadores de luz para falar sobre, então eu sugiro que você já se inscreva aqui embaixo e se quiser, dá um like nesse vídeo para mostrar que você gostou, que isso daqui te ajudou de alguma forma e até a próxima.